E vamos falar um pouco acerca de imagens em epilepsia. Este, com enfoque em las epilepsias focales e farmacoresistentes. Sabemos que o eletroencefalograma é o mais importante para definir a zona epileptogênica ou a zona de início de crises. E a integração, pero isso não é também a única modalidade. E no temos que ter em conta que a integração de dados multimodais, especialmente de imagens, hoje são possíveis para uma investigação não invasiva e melhora do resultado cirúrgico. Además, esta integração nos ajuda a aprender, compreender melhor a biologia da disfunção subyacente. Por lo tanto, os algoritmos de imagem e tratamento em epilepsia podem ajudar na eleição dos melhores medicamentos, em pronóstico, probabilidade de refratariedade em epilepsias recém-diagnosticadas, predecir efeitos adversos de fármacos e a avaliação e pronóstico quirúrgico das epilepsias farmacoresistentes, que vamos ter um pouco mais de enfoque nesta charla. Aqui temos a classificação da ILAI, e com esta classificação podemos ver que as etiologias, e sobretudo as etiologias estruturais, que vamos falar com mais detalhes, a ressonância magnética é a modalidade de exame que nos permite ter uma avaliação mais apurada. Os critérios básicos para uma cirurgia de epilepsia são aqui descritos. Diagnóstico preciso do tipo de crise, saber se são crises epilépticas ou não epilépticas, documentar o uso adequado de fármacos, tempo para estabelecer que as crises são fármacos resistentes, localização e delimitação precisa da zona epileptógena e saber se há um baixo potencial de mobilidade quirúrgica. Por lo tanto, o tipo de lesão e localização de lesão são fundamentais para determinar estas duas importantes pontos, que são a localização e o potencial de morbilidade cirúrgica. Sabemos que o melhor prognóstico da cirurgia está em los pacientes que têm uma lesão bem delimitada em la ressonância, e também que esta lesão seja completamente retirada. Isso tanto para adultos quanto para niños. Sin embargo, o tipo de lesão importa muito em este processo. Por exemplo, em las cirurgias em adultos, a esclerose hipocampal é a mais frequente, seguida de tumores de baixo grados e as malformações, aqui, sobretudo, as displasias corticales focales. Quando falamos de séries de ninho exclusivamente, vamos ver que as displasias são as mais frequentes, seguida também de tumores e depois a esclerose hipocampal. E aqui está um algoritmo para a cirurgia de epilepsia, em que podemos ver que quando temos a semiologia, EEG interictal, vídeo EEG, a ressonância com um protocolo adequado, neuropsicológico e outros dados concordantes, e sobretudo quando há uma lesão na ressonância magnética, isto em geral é suficiente para indicar a cirurgia, e não há necessidade de exames invasivos. Muitos centros seguem fazendo eletrodos profundos neste contexto, pero sabemos que não há necessidade neste contexto. Quando temos uma ressonância, por outro lado, negativa ou alterações multifocales ou discordantes, então aí sim podemos necessitar de mais estudos e, em geral, necessitamos de EEG intracerebral. Por lo tanto, se podemos transformar uma ressonância negativa em uma ressonância positiva, vamos a reduzir a necessidade destes invasivos, que são custosos, são caros e também trazem morbilidade para o paciente.
Hay que entender la biología de las lesiones porque sabemos, por ejemplo, si tenemos una displasia tipo 1, el pronóstico será peor que un tumor de bajo grado. Y también la ubicación, por ejemplo, lesiones que están más circunscritas o lesiones específicas como esclerose hipocampal, porque ahí podemos ter uma abordagem mais completa e estándar, e com isso o pronóstico cirúrgico vai ser melhor. Há muitos tipos de alterações estruturais que são causas de epilepsias, tanto epilepsias refratárias como epilepsias que respondem bem a fármacos anticrises. Pero hay que tener en cuenta este tipo de alteración para planear el tratamiento cuando en caso de cirugía. Un problema importante está en las lesiones pequeñas, sobre todo en las displasias, porque estas lesiones son muchas veces difíciles, hay necesidad de un protocolo específico y, por tanto, tenemos que ter estrategias para identificar essas alterações. E estratégias para convertir uma ressonância magnética negativa em uma ressonância magnética positiva, ou com uma lesão definida, está, em primeiro lugar, um diagnóstico correto das crises e da síndrome epiléptica. O protocolo adequado de ressonância, utilizar esta imagem em contexto de todos os dados clínicos e laboratoriais disponíveis, história, exame neurológico, semiologia, vídeo EEG, neuropsicologia, outras modalidades de imagem que, em conjunto, nos permitem entender um diagnóstico mais adequado. O reformateio multiplanar, segundo a lesão suspeitada, e, em la prática, é o que resolve o problema da maioria dos pacientes. Pós-processamento avançados podem ser importantes ferramentas para auxiliar este diagnóstico e vamos a discutir isto adelante. Muito importante que as imagens devem ser revisadas por expertos em avaliação de pacientes com epilepsia. Muitas vezes, esta reavaliação da imagem pode trazer dados e transformar uma ressonância negativa em positiva. Este é o reporte da Liga Internacional contra a Epilepsia sobre as recomendações para a aquisição de uma ressonância magnética adequada, em particular, a aquisição 3D com cortes isotrópicos com 1 milímetro ou menos, porque aí podemos reformatear as imagens em qualquer plano ou angulação sem perder a qualidade das imagens. Para exemplificar, temos aqui uma imagem, a mesma imagem, reformateada em 3 milímetros e aqui em 1 milímetro. A lesão que está aqui identificada, uma displasia cortical com um sinal transmantle muito tênue, está muito bem determinada em la reformateio de 1 milímetro. A lesão está presente também aqui, mas não se vê tão bem e também não se vê o sinal transmantle, porque está como perdida em la grossor do reformateio. Por lo tanto, ressonâncias que são mais de 3 milímetros não são adequadas para investigar a epilepsia. E vemos que, infelizmente, muitos pacientes que vão em clínicas de radiologia têm imagens de 4, 5, 6 milímetros, e isto não vai detectar lesões como este tipo de displasia. Então, uma ressonância negativa pode se tornar positiva com uma melhor imagem, com imagem mais fina, e aqui outro exemplo, também de uma displasia cortical focal em pacientes com epilepsia refratária que tinha ressonância negativa. Em pacientes com epilepsia de lóbulo temporal associada à esclerose hipocampal, na maioria das vezes vamos ter uma atrofia com hipersinal em flare, alteração da estrutura interna do hipocampo, que são muito claros e unilaterais. E neste caso, estes pacientes são bem investigados com ressonâncias que têm que ter corte coronal perpendicular ao longo eixo do hipocampo.
Fizemos um estudo prospectivo destes pacientes com esclerose hipocampal claramente unilateral e comparamos em grupo de pacientes com registro de crises por vídeo EEG, sem registro de crises por vídeo EEG, mas todos os pacientes tinham mais de 10 eletroencefalogramas, com mais de 80% de alterações intelectuais colocalizadas, colateralizadas com a atrofia hipocampal. Não tivemos diferença em termos de resultado quirúrgico entre os dois grupos, mostrando que os pacientes, mesmo sem vídeo EEG com estas características, que são características muito particulares, era um grupo seleto de pacientes com esclerose hipocampal unilateral, semiologia compatível com o diagnóstico, sem suspeita de crises psicogênicas, e um suficiente número de eletroencefalogramas com clara alteração intelectual ipsilateral. E isto não pode ser utilizado, por exemplo, para pacientes que têm alterações bilaterais, ressonância negativa ou outro tipo de lesões ou epilepsias. Por lo tanto, este contexto pode permitir que façamos cirurgias de epilepsia em um grupo importante de paciente, dada a sua frequência, e que pode ser cirurgia mais sencillas em termos de custos, em termos de não necessidade de exames invasivos. Há que ter também em conta que as alterações associadas à esclerose hipocampal podem involucrar o polo temporal com um borramento em sequência FLAIR, que não está presente em imagens T1. Tá? Então, teremos aqui um paciente que tem um borramento temporopolar com esclerose hipocampal e outro também com esclerose hipocampal sem borramento. Esta é parte da esclerose hipocampal, é uma alteração da mielinização e não tem relação com displasia. Se comparamos um borramento, aqui outro exemplo, aqui um borramento que se vê em FLAIR, mas não está claro em T1, e se comparamos isto com uma verdadeira displasia cortical, vemos que tanto em T1 quanto em FLAIR há um engrossamento da corteza nestes pacientes, o que diferencia uma displasia de um temporal blurring por esclerose hipocampal. Lesões tumorales podem ser muito pequenas também e muitas vezes negativas. Este paciente, por exemplo, tinha ressonância reportada como negativa e aqui vemos um ganglioma que não foi diagnosticado porque as imagens não continham cortes coronales. E muitas vezes é difícil ver estas imagens em outros planos. Esses pacientes com clínica concordante, EEG, registro de crises e todos os dados concordantes podem ser submetidos a cirurgia sem necessidade de exames invasivos. Outro exemplo, um tumor do tipo de NET, tumor desembrioplástico, com clínica EEG não invasivo concordante, uma lesionectomia que permite um excelente prognóstico desses pacientes. Muitas vezes, lesões podem, como por exemplo em cavernoma, que tem uma delimitação muito clara, também podem ser pacientes abordados sem necessidade de exames invasivos. Há lesões também que são muitas vezes sutis, e uma destas caracteriza uma subsíndrome de epilepsia de lóbulo temporal, que são as encefaloceles anteriores temporales, que muitas vezes são pequenas. Aqui são alguns exemplos, mostrando que essas lesões que muitas vezes são subdiagnosticadas e pacientes têm um excelente prognóstico cirúrgico. Aqui dois exemplos, um paciente mostrando uma invaginação aqui de tecido cerebral para o osso temporal, outro exemplo, e são pacientes que muitas vezes não têm outras alterações de imagem e se respondem muito bem à cirurgia, se EEG clínica e tudo isto está compatível localizado. Por vezes, essas lesões são um pouco maiores, como aqui mostrada. A aquisição T2 é importante porque vai demonstrar
alteração, o líquor cefalorraquidiano adentrando em la invaginação, em la encefalocele. Este é um outro exemplo de um paciente com encefalocele que também demonstra aqui em um exame de PET um hipometabolismo temporal colocalizado. Pacientes têm bom prognóstico quirúrgico. Há alterações que são mais difusas e muitas vezes vão depender, então, de ressecções mais amplas, pero pacientes podem ter um bom prognóstico quirúrgico. Uma palavra sobre as cistercoses, calcificações por neurocistercoses podem estar presentes em pacientes que têm esclerose hipocampal unilateral, e se há um EEG e clínica concordante, muitas vezes esses pacientes podem ser operados, sim, com bom prognóstico, mesmo que tenham calcificações pontuais múltiplas. Né? Há outras patologias que, mesmo que tenham certa localização de eletroencefalograma, não vão responder a uma ressecção localizada. Por exemplo, encefalite de Rasmussen e Sturge-Weber são patologias que vão responder ao tratamento se é uma hemisferectomia, não com ressecções localizadas. Outro exemplo são lesões extensas perinatais, como esta, que aqui estava associada também a uma displasia tipo 1, que foi diagnosticada só em histopatologia, pero o paciente quedou livre de crise após uma hemisferectomia, e como já tinha uma hemiparesia, não houve grande modificação de seu status neurológicos e quedou livre de crises depois da cirurgia. As displasias corticais focais são alterações que necessitam de uma complementação intracraniana, seja por uma eletrocorticografia intraoperatória ou um registro invasivo para delimitar melhor a zona epleptorrênica. E pacientes têm um bom resultado da cirurgia se podemos fazer uma ressecção completa da lesão. Muitas vezes temos pacientes com lesões muito extensas, como aqui demonstrado, na clara displasia cortical focal, e outras vezes as lesões são mais restritas. Aqui temos as características clássicas da displasia cortical focal, que é um engrossamento localizado da corteza, com alteração de hipersinal em flare e T2, que são subcorticales e também em la lesão. Há um aumento de líquor cefalorraquidiano em la região sobre a displasia, que é chamado cortical dimple em inglês, e também muitas vezes temos um sinal que vai hasta o ventrículo, que é o sinal transmantle. Isto caracteriza a displasia cortical tipo 2B. A displasia cortical tipo 2A tem também engrossamento da corteza, pode ter alterações de sinal, mas são mais discretos e muitas vezes não encontramos alteração em flare, senão que alteração de padrão de sulcos e giros e também estas outras alterações menores. O hipometabolismo no FDG PET é muito importante porque está muito frequentemente colocalizado com essas lesões, como vamos demonstrar alguns exemplos. Portanto, as displasias corticais focais têm um gradiente de câmbios morfológicos, desde lesões displásicas, que podem ser facilmente identificadas por técnicas convencionais, hasta anomalias muito discretas, pequenas áreas de engrossamento, sem alteração clara de sinal, que são frequentemente reportadas como negativas ou normais. Então, temos aqui uma displasia cortical focal tipo 2B, com o sinal transmantle, com hipersinal subcortical, um engrossamento da corteza bastante extenso, envolvendo a ínsula, e este é um paciente que se pode ressecar toda a lesão, o prognóstico vai ser muito bom.
Por outro lado, uma lesão muito pequena em fundo de sulco, uma displasia de fundo de sulco, uma displasia 2B, porque também tem um sinal transmanto, aqui confirmada por la histopatologia. Estes pacientes respondem muito bem com a ressecção muito localizada, que não é necessário involucrar a alteração de sinal subcortical, solo as alterações da corteza. Esses pacientes têm um prognóstico excelente com uma ressecção bem localizada. Há que ter em conta também que há falsos positivos, que são chamados os volumes parciais, que são um pseudo-espessamento que está quando a ressonância reformateia em paralelo a um sulco profundo. E, portanto, aqui um exemplo, num controle normal, que vamos ver aqui um pseudo-espessamento que não está presente em corte em outro plano. E também, se modificamos a angulação, que isso pode ser feito de forma dinâmica em qualquer computadora com um visualizador de exame DICOM, podemos então ver que esta alteração desaparece se cambiamos a angulação do corte. Pero, outro lado, se há uma displasia de verdade, temos aqui o cortical dimple, ou a pseudoatrofia, espessamento cortical, alteração de patrões de sulcos e giros, e se cambio a angulação, isto não desaparece, e eu estou vendo isto em dois planos distintos. Outra importante observação é que muitas vezes temos uma falsa impressão de la extensão de la alteração quando vemos cortes planares. Se hacemos uma reconstrução tridimensional, aqui curvilinear, vamos ver aqui a presença da área de pseudoatrofia, que é um aumento de espaço licórico. Temos aqui uma área muito extensa em lóbulo frontal de espessamento cortical e, por lo tanto, são pacientes que vão necessitar de uma ressecção muito extensa da cirurgia. Em 2011, Lai publicou a classificação das displasias corticales. Temos 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 3 são as displasias que têm associação com outras lesões, como, por exemplo, esclerose hipocampal, tumores, outras alterações de cicatrizes glióticas, por exemplo, por encefalia, etc. E a displasia tipo 1 são as displasias que, em termos de ressonância, são as mais difíceis, porque não há uma alteração muito clara na maioria dos pacientes. As displasias tipo 2, como eu já descrevi, a 2B se caracteriza principalmente por ter o sinal transmanto, pero nem todas as displasias tipo 2B têm sinal transmanto. Então, o diagnóstico em termos de imagem de tipo 1 e tipo 3 são mais complicados em tipo 3, porque aí vamos a ter principalmente a lesão principal, como a cicatriz gliótica, e é muito difícil observar as alterações associadas. Este ano se publicou a revisão da classificação, em que incluímos outras alterações de malformação, a malformação menor de desenvolvimento cortical e a outra com a hiperplasia oligodendroglial. Estas duas entidades, em conjunto com o conceito que não só a histopatologia para o diagnóstico, pero que o diagnóstico deve ser integrado, levando em conta as alterações de imagem e também, eventualmente, alterações genéticas em lo tecido. Hablando de MOG, que é uma das formas recém-descritas, temos que as alterações de imagem são muito parecidas com a displasia tipo 2A. Ou seja, temos um pequeno engrossamento da corteza, uma alteração de FLAIR IT2 que é discreta, não é muito intensa, não há sinal transmanto e, por lo tanto, se parece muito com a displasia tipo 2A.
E o pronóstico cirúrgico, por outro lado, é menos favorável que em la displasia, porque estas alterações são mais discretas e difícil de delimitar os bordos de las lesiones, e também muitas vezes estão cerca de áreas eloquentes. Portanto, é necessário ter, como eu disse, estratégia e muitas suspeitas para que se diagnostique isso. Por exemplo, a semiologia. Neste caso, sei que é um paciente que tem uma epilepsia de lobo frontal, com eletroencefalograma bilateral, pero deve estar em um lobo frontal de um lado ou de outro. E aqui vemos que há uma discreta, pero clara alteração de espessura e de sinal em lobo frontal, caracterizando uma displasia cortical tipo 2. Esta, por exemplo, poderia ser 2A ou B, pero mais provavelmente tipo 2A. Aqui, outra vez, mostrando uma alteração de grossor de la corteza, alteração de patrão de sulcos e giros, e que, mira, aqui são giros muito cercanos, com patrão que não está muito claro para esta região do cérebro. Então, é uma displasia cortical tipo 2. Aqui é o paciente que já mostrei anteriormente, com MOG, que tem, então, uma alteração de espessura e pouca alteração de sinal entre T2 e FLAIR. Os detalhes são importantes, e aqui, por conta desta pequena área de aumento de líquor em imagem T2, nos chama a atenção, e aí quando vamos observar com mais detalhes, temos que há uma grossura aumentada da corteza e MOG. O PET e SPECT ictal são ferramentas importantes para adicionar em pacientes mais difíceis. O SPECT interictal, a única utilidade é para comparar com o SPECT ictal quando podemos fazer uma injeção muito temprana, e aí temos hiperfluxo e utilizamos o SPECT interictal para subtração e aumentar a sensibilidade do exame. Já o FDG PET, que pode ser feito em PET-CT regular, mostra hipometabolismo que, em geral, está colocalizado com as alterações epileptogênicas, sobretudo em las displasias corticales. E o mesmo se passa com MOG. Então, temos aqui um exemplo de um paciente com MOG, que tem alterações de patrão de sulcos e giros, sem grandes alterações de sinal FLAIR, pero um SPECT que está mostrando claramente a colocalização com esta alteração, e também um hipometabolismo de PET. Lembrar que hipometabolismo de PET tende a ser mais extenso que a área epileptogênica, e não é necessário abordar toda a área de hipometabolismo de PET. Esta é uma displasia muito pequena, é difícil de ter uma certitude que é uma displasia, pero em contexto temos não só a clínica, o EEG, pero também um hipometabolismo colocalizado em PET, FDG PET. Isto, por lo tanto, ajuda a confirmar este diagnóstico. Para estas alterações muito pequenas em PET, FDG, podemos utilizar métodos de quantificação automática que vão comparar regiões de interesse com um banco de dados normais. Aqui, por exemplo, uma pequena displasia cortical tipo 2B, que em um PET evaluado como normal, inicialmente, a quantificação detectou esta pequena área de hipometabolismo com significado estatístico bem alto, e, por lo tanto, em retrospecto, podemos reavaliar a imagem de PET, e aí vemos que está um hipometabolismo colocalizado nessa região.
não? Que é a mesma aqui um reformateio, la resección y una displasia tipo 2B confirmada, el prognóstico muy bueno, paciente libre de crises. Bueno, há métodos, como disse em começo, que há métodos quantitativos avançados que podem, algumas vezes, agregar na clínica informações importantes, pero a maioria dos pacientes podemos ter uma investigação conclusiva com aquisições adequadas, avaliação multimodal e reformateio multiplanar. Pero há métodos quantitativos utilizando vários procedimentos que podem nos ajudar a entender melhor a condição e são ferramentas importantes para a investigação desses pacientes. Há também programas que são comercialmente disponíveis em vários países, como, por exemplo, o MAP, que é o Morphometric Analysis Program, que é um programa que analisa automaticamente padrões de textura e de cambios de grossor e transição córtico-subcortical, e podem ser muito boas ferramentas complementares para detecção de displasia cortical focal. Aqui é um exemplo de um MAP em um paciente com uma ressonância de 3 Tesla, considerada negativa, e o MAP demonstrou uma alteração significativa nesta área. A outra coisa é que se temos condições, a ressonância 7 Tesla pode aportar mais informação. Aqui podemos ver que a lesão, que é discreta, fica mais evidente em 7 Tesla, e também o MAP vai demonstrar mais claramente a alteração desta displasia. Se pode colocar dados de muitos centros e muitos pacientes para uma análise em conjunto, e isso pode agregar informações importantes. Também podemos criar algoritmos de aprendizado profundo, inteligência artificial, para tentar detectar estas lesões. Por exemplo, este algoritmo para detecção de displasia cortical focal, tipo 2, demonstra que a máquina, depois de treinada por lesões que foram delimitadas por expertos, pode ter uma sensibilidade muito boa de até 85% em pacientes que tinham ressonância considerada negativa. Então, são ferramentas que podem agregar na clínica em futuro próximo. Outro projeto, aqui um consórcio chamado MELD, que demonstra, através da análise de uma grande quantidade de pacientes com displasia, demonstra que as ubicações dessas alterações têm preferência para esses 4 sítios em cérebro: sulco frontal superior, polo frontal, polo temporal e sulco temporal superior, giro temporal superior. Então, sabemos que a displasia pode estar presente em todo o cérebro, mas essas são as áreas mais comuns. Então, se estou suspeitando de uma displasia, estas são as áreas que vou prestar mais atenção quando evaluo uma ressonância. Este é outro exemplo mais recente de também algoritmo para tentar fazer uma detecção automática de las displasias corticales, e também é um algoritmo aqui demonstrando um exemplo de diferentes lesões em que o programa pode estar acertando ou aproximando muito da lesão propriamente dita. E com isso, quando se analisa apenas as displasias tipo 2B, a sensibilidade foi também bastante elevada, de 85%, pero mesmo em outras lesões mais difíceis e menores, teremos aí quase 60% de sensibilidade, o que para um algoritmo de máquina totalmente automático é muito interessante. Portanto,
demonstramos através dessas práticas de pós-processamento, com um grande número de dados, que é possível treinar e validar um aprendizagem automático para ajudar o diagnóstico destes pacientes. Duas palavras sobre outras técnicas. Uma dessas técnicas também de ressonância é a espectroscopia por ressonância magnética, que pode avaliar um marcador neuronal, especialmente o N-acetil-aspartato, que está reduzido em foco epileptorrênico. A redução de DNA é um preditor de farmacoresistência e também ajuda a lateralizar foco epileptorrênico. O problema é que esta aquisição, na maioria das vezes, está limitada a uma área pequena e não se pode fazer todo o cérebro ao mesmo tempo. Então, para a epilepsia de lóbulo temporal, se pode fazer um hipocampo, outro hipocampo, e com isso comparar os dois lados. Mas se não sabemos onde está a alteração, este é um exame que tem limitações, não? O segundo modalidade, que é a combinação de EEG com ressonância magnética funcional, através de eletrodos especiais que podem ser colocados dentro da sala de ressonador, e podemos ter, então, informações importantes quando marcamos as alterações interectárias, as espicas, e o sinal bold que corresponde a estas alterações podem ter um valor localizatório e talvez pronóstico também para a cirurgia destes pacientes. Então, esse é um exame que pode aportar informações interessantes. Por suposto, os procedimentos automatizados de inteligência artificial não são suficientes para ser utilizados como métodos independentes, ou seja, não vai reemplaçar os expertos, não? Sin embargo, análise visual da ressonância magnética destas alterações muito discretas pode levar muito tempo. É um trabalho que demanda tempo e também experiência do examinador. Esta experiência varia consideravelmente entre os centros, e isto pode ser um problema para isso. Portanto, esses algoritmos informáticos, em paralelo com análises tradicionais, podem aumentar a confiança tanto de expertos como não expertos em la avaliação de diagnósticos que são difíceis e, portanto, são promissores para a aplicação clínica em um futuro próximo. Para concluir, lembramos, então, que os estudos de neuroimagem, não só a ressonância, mas a combinação multimodal, proporciona informação clínica sem precedentes para o diagnóstico, o tratamento e o assessoramento prognóstico desses pacientes e permitem uma investigação em vivo não invasiva que ha ajudado a compreender melhor as causas e consequências das epilepsias e também permitir uma investigação pré-cirúrgica não invasiva e mais apropriada para estes pacientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora deu certo, me cayó. Por la charla muy interesante. Aprendimos mucho. Vamos a dar paso a un par de preguntas que nos han mandado. Y son las siguientes, doctor. La primera es, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas propias de nuestros países y lugares con bajos recursos, que a veces no hay disponibilidad de resonancia de 3 teslas, ¿el señor cuál cree que son los requerimientos mínimos para hacer una resonancia con protocolo de epilepsia en países de bajos recursos que tengan un programa de cirugía de epilepsia? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, me dá a oportunidade de comentar que algo que não comentei em la charla, que este protocolo, que é recomendado por o trabalho de Eli, este protocolo pode ser adquirido tanto em ressonadores de 1.5 quanto ressonadores de 3 Tesla, ok? Então, não é obrigatório que se tenha um ressonador de 3 Tesla para ser
um bom protocolo de epilepsia, ok? Porque os ressonadores de 1.5 Tesla podem fazer boas imagens 3D e 2D. Há uma pequena diferença em termos de tempo de aquisição, que pode ser um pouco mais demorado em 1.5, mas a qualidade é muito boa. É melhor com 3 Tesla, mas está suficiente em la maioria das vezes. Eu diria que mais de 80% dos pacientes se podem fazer exames excelentes e suficientes com 1.5 Tesla. E ressonadores de 1.5 Teslas estão disponíveis em quase todos centros maiores, não? Mesmo em Latinoamérica e outros continentes. O problema que se traz é que uma clínica radiológica, não todas as clínicas, não, mas assim, é uma coisa que é comum. Há clínicas radiológicas que querem fazer muitos exames para ter muitos retornos financeiros, não? E o tempo de aquisição é muito importante. Não se pode fazer um bom protocolo em 15 minutos, 20 minutos de exame. É necessário 30, 40 minutos, pelo menos, para adquirir uma boa imagem. Então, o que passa é que a grande parte das ressonâncias são feitas de forma rápida e, portanto, insuficiente para o diagnóstico de epilepsia. Não se trata de não existir o recurso, se trata de não utilizar os recursos que existem, que é distinto. Ok? Segundo ponto é que, por exemplo, o paciente traz uma ressonância e aí está cortes grossos, não há cortes coronales e todo. A ressonância é negativa. Você suspeita que esse paciente tem uma epilepsia refratária e que deva ter uma lesão aí. Solicita uma nova ressonância para repetir a ressonância. Esse paciente retorna, faz uma nova ressonância igual à primeira que tinha. Ou seja, se tem uma segunda, uma terceira, e muitas vezes recebo aqui, por exemplo, 4, 5 ressonâncias iguais, todas de baixa qualidade. Se vai repetir uma ressonância igual a que tinha, não vai acrescentar nada. Então, uma solução seria, por exemplo, em que toda vez que um paciente já tem uma ressonância, por exemplo, standard, que está negativa, se por questão de recursos não se pode fazer um exame mais prolongado, que se haga um exame diferente, pero focado em uma determinada região. Por exemplo, vou fazer cortes 3D, que não ha sido feito lá, e não preciso repetir todo o exame. Então, com isso, vou agregando mais imagens em exames repetidos, e não fazer o mesmo exame 2, 3, 4 vezes. E este é um problema que é em toda parte. Então, há recursos suficientes para tratar 80% ou mais dos pacientes com cirurgia de epilepsia adequada, pero esses recursos, infelizmente, não são utilizados adequadamente. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta, ya por cuestiones de tiempo, que es, dice entonces, ¿qué tanto aporta la reconstrucción curvilineal en el análisis de las displasias corticales sutiles? Las displasias muy sutiles pode se aportar algo importante em termos de la visão tridimensional e o planeio para o cirurgião, ok? Porque se observa uma reconstrução curvilinear, vai ser exatamente a mesma perspectiva que vai observar em la sala cirúrgica, ok? Então, para ter uma ideia de onde, como abordar e qual a área de ressecção, isso pode aportar muitas informações. Na maioria das vezes, não vai, por exemplo,
trazer uma informação completamente diferente, não? Temos uma hipótese, uma probabilidade, isso com o curva linear pode ajudar a confirmar o que já vimos em cortes planares, não? Então, para alguns casos pode aportar, mas não é necessário hacerlo para todos. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que esas dos preguntas que quedaron de las personas. Y muchísimas gracias. La charla estuvo, como siempre, maravillosa. Darle las gracias a usted.